A semana em minutos. Notícias que foram destaques na semana, de 19 a 25 de agosto de 2018. Dia 19. Cerca de 1.200 venezuelanos cruzaram de volta a fronteira do país com o Brasil após os incidentes que ocorreram no último dia 18 em Pacaraima, em Roraima, quando moradores da cidade atacaram barracas e abrigos dos imigrantes, inclusive ateando fogo, depois que um comerciante local foi assaltado e espancado. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, esteve na cidade após o incidente. Segundo ele, a União não pode obrigar estados brasileiros a assumirem responsabilidade por receber imigrantes. Isto é uma negociação, disse o ministro. A afirmação ocorreu para explicar o baixo número de venezuelanos que foram transferidos de Roraima para outros estados, a chamada interiorização. De acordo com a ONU, cerca de 2,3 milhões de venezuelanos já deixaram o país. O governo brasileiro estima que 800 venezuelanos entram todos os dias no Brasil. Em Pacaraima, principal porta de entrada dos refugiados, 25% da população já é de venezuelanos. Olha, gente, é preciso compreender a situação em que se encontram os refugiados e os motivos que os levaram a deixarem seu país. A Venezuela é um país com a maior reserva de petróleo do mundo, que poderia colocá-la em posição de destaque no cenário mundial. Mas os últimos governos a transformaram numa nação arrasada pela miséria e desigualdade social. A classe desfavorecida do país vizinho, que devido à situação caótica e desesperadora em que se encontra, está preferindo viver em abrigos e depender da ajuda de estranhos a ter que enfrentar os reflexos de um governo autoritário e incompetente. E este triste exemplo deve servir a todos nós brasileiros que, mais uma vez, têm a chance de iniciar uma mudança profunda na política, a começar por não reeleger quem esteja na política há décadas, assim como não eleger os seus indicados. 20 de agosto. FHC, preocupado com a possibilidade de Bolsonaro seguir para o segundo turno das eleições presidenciais, disse em entrevista ao Globo que o deputado tem soluções simplistas e autoritárias para problemas complexos do país. Disse ainda que o PSDB e PT podem se aliar no segundo turno para evitar uma possível vitória do capitão. Em reação à declaração de FHC, Bolsonaro disse que tucanos e petistas são farinha do mesmo saco e agem juntos para conseguir um indulto para o ex-presidente Lula e todos os condenados no Mensalão e no Petrolão. O ex-presidente Lula, do PT, tem 37% das intenções de voto em pesquisa Ibope, divulgada nesta segunda-feira, dia 20. Em seguida, vem Jair Bolsonaro, do PSL, com 18%. No cenário em que o candidato do PT é o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o capitão da reserva vai a 20%. Olha, eu não sei o que é mais preocupante. Uma possível aliança PT-PSDB ou a não nula possibilidade de uma vitória nas urnas de um candidato que ainda não demonstrou, principalmente nos debates que participou, possuir preparo para assumir o mais almejado cargo político do país. 21 de agosto. Apenas 7 dos 81 senadores comparecem a todas as 36 sessões deliberativas ordinárias realizadas no primeiro semestre legislativo, entre fevereiro e julho. Entre os mais assíduos estão Regufe, que não tem partido, e José Pimentel, PT do Ceará, que já tinham atingido 100% de presença durante todo o ano de 2017. Há 3 anos e meio sem faltar a nenhuma sessão deliberativa ordinária, Regufe diz que a presença em plenário é uma obrigação dos senadores, entre aspas. O mandato é muito mais do que apenas você estar presente, mas você tem que estar presente. O mandato não se resume a isso, mas essa também é uma obrigação do parlamentar. Jader Barbalho, o líder nas pesquisas na corrida pela vaga de governador do Pará, esteve presente em apenas 6 dessas sessões, ou seja, faltou a 30 delas. Os salários, no entanto, foram pagos integralmente. Olha, gente, a assiduidade parlamentar é um dos filtros que o eleitor deve usar na escolha de seus candidatos. Digo isso porque é uma verdadeira revoada de parlamentares que inventam doenças e problemas pessoais para não comparecerem nas casas legislativas, mas, na verdade, estão por aí fazendo campanhas eleitorais próprias ou de parentes. 22 de agosto. A Câmara dos Deputados cassou nesta quarta-feira, dia 22, o mandato do deputado federal Paulo Maluf, do PP. A decisão foi tomada por unanimidade pela mesa diretora 8 meses após ele ser preso para começar a cumprir a pena de 7 anos e 9 meses por lavagem de dinheiro. Aos 86 anos de idade e com saúde debilitada,
Não parece provável que os 8 anos de inelegibilidade impostos pela cassação farão alguma diferença para Paulo Maluf, um dos representantes mais icônicos da velha e corrupta política brasileira. 23 de agosto. Em audiência pública com a participação de representantes de partidos e órgãos envolvidos no processo eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, apresentou no dia 23 o tempo que caberá a cada candidato à presidência da República na campanha de TV e rádio, que se inicia em 1º de setembro e segue até 4 de outubro, 3 dias antes do primeiro turno da votação. A divisão do tempo de TV e rádio é feita de acordo com o tamanho das bancadas na Câmara, dos partidos que compõem a coligação de cada candidato. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, por exemplo, ficou com cerca de metade do horário eleitoral, 5 minutos e 32 segundos em cada bloco diário, por integrar uma união de 9 partidos. Além dos minutos de televisão e rádio, cada parlamentar terá direito às chamadas inserções, que são peças de propaganda de 30 segundos cada, que deverão ser veiculadas ao longo da programação de todas as emissoras de rádio e TV do país. Assim ficou definido. Álvaro Dias terá 40 segundos e mais 53 inserções. Cabo Daciolo, 8 segundos e 11 inserções. Ciro Gomes, 38 segundos e 51 inserções. Emael, 8 segundos e 12 inserções. Geraldo Alckmin, 5 minutos e 32 segundos e 189 inserções. Guilherme Boulos, 13 segundos e 17 inserções. Henrique Meirelles, 1 minuto e 55 segundos e 151 inserções. Jair Bolsonaro, 8 segundos e 11 inserções. João Amoedo, 5 segundos e 8 inserções. João Goulart Filho, 5 segundos e 7 inserções. Lula, 2 minutos e 23 segundos e 189 inserções. Marina, 21 segundos e 29 inserções. Vera Lúcia, 5 segundos e 7 inserções. 24 de agosto. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou nesse dia 24 o candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Dória, à suspensão dos direitos políticos por 4 anos. A decisão, em primeira instância, não impede, contudo, Dória de continuar disputando as eleições. A decisão é da juíza Carolina Martins Clemêncio Duprá Cardoso, da 11ª Fazenda Pública, e atendeu ao pedido do promotor Wilson Tafner, que acusou Dória de improbidade administrativa pelo uso do slogan São Paulo, Cidade Linda, como logomarca nas ações publicitárias enquanto ocupou o cargo de prefeito de São Paulo, de 1º de janeiro de 2017 a 6 de abril desse ano. O auto-intitulado outsider da política parece não ter percebido que práticas espúrias, como se autopromover às custas do dinheiro público, é coisa da velha e asquerosa política que precisa imediatamente ser expurgada do país. 25 de agosto. Candidatos aos cargos em disputa nas eleições 2018 declararam à Justiça Eleitoral possuir 304 milhões de reais em dinheiro vivo. Segundo dados oficiais do TSE, um grupo de 36 candidatos informou possuir valores que superam R$ 1 milhão em espécie. Desses, 10 políticos declararam ter entre 2 milhões e 5,3 milhões. O candidato com mais dinheiro guardado no colchão é o atual suplente de deputado e comerciante Juraci Tesoura de Ouro, PTB do Distrito Federal, de 57 anos. Ele e familiares são donos de uma série de empresas em diferentes ramos, como confecções, cerca de 100 lojas, postos de gasolina e até construtoras. Juraci possui 5,3 milhões em dinheiro vivo, o equivalente a 75% do patrimônio total que declarou, 7,1 milhões. Ele informou que guarda o dinheiro porque faz muito negócios. O TSE, em parceria com a Receita Federal e COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, planeja aumentar a fiscalização sobre o dinheiro em espécie declarado por candidatos, como forma de coibir o Caixa 2. Os órgãos suspeitam que parte das declarações seja fraudulenta e sirva como estratégia de lavagem de capital antecipada. Segundo técnicos envolvidos nas apurações, há candidatos que declaram guardar em casa recursos que, em verdade, não têm. Meu irmão, se você quiser votar com mais responsabilidade social, precisará investir um pouco do seu tempo para pesquisar quem de fato são os candidatos desse ano. Votar apenas por votar, ou pior, votar em branco ou nulo, é o mesmo que ajudar o país a continuar com uma das mais imundas políticas do mundo. Este foi mais um A Semana em Minutos. Se gostou, já sabe, Dê um like e compartilhe sem moderação. Esse gordo aqui
agradece.